Olá pessoal, boa noite. Boa noite, como que vocês estão? Então espero que todos estejam bem. Então hoje domingo a gente entrou aqui para bater um papo, um bate-papo descontraído, sem assunto, para a gente vir aqui compartilhar mesmo o que a gente quiser, né? Porque é isso que às vezes é necessário também, que a gente venha descontrair, né? Então, boa noite, Luana, boa noite, Josiane, Grécia, Giane, boa noite, Gislene, Lucilene, Sofia, boa noite, Si. Então, sejam todos muito bem-vindos. Como que vocês passaram hoje, o domingo? Como que foi esse domingo para vocês? Hoje a gente teve, né, a ressonância baixíssima ali, batendo 7 Hz. Aqui nós tivemos também um domingo diferente. Para quem acompanha mais o nosso dia a dia sabe que nós estamos fazendo alguns reparos, algumas coisas aqui na casa, então foi de bastante trabalho. Foi também para transmutar, né, para se ancorar nessa frequência de hoje, né? Boa noite, Cristiane. Boa noite, Anne, Ângela. Aqui a Carla comentando que sentiu necessidade de descanso. A Cristine sonolenta. Tati calmo. Aqui a Cinha passou o dia em reflexão. Ateliê da Sil, dor de cabeça, uns cansados, né? Outros mais chorosos. A Suane colocou a mão na massa, com certeza. Coloquei a mão na massa. E aqueles domingos, né, que a gente tem em família, também não podia faltar aqui aquela intriga de sempre. Então, até hoje, a gente aqui deu aquele tumulto, né? Aquele tumulto de sempre. Eu fui lá e falei para a Fernanda que quando ela dirigia, ela gastava demais o volante do carro e ela ficou bem brava. Não sei se você sabe, em cima de onde tem um volante, ele começa a sair, né? E aí eu falei isso para ela, pronto. Mas é isso, né? Nos dias que a gente percebe, né, essa ressonância um pouco mais baixa, geralmente nós temos que fazer uma movimentação um pouco maior para nos ancorarmos. E o que seria esse movimento para a gente se ancorar, né? É assim, a gente já fez alguns vídeos, algumas coisas aqui, bastante tontura, enjoo. Aí a gente tem um flash solar classe X que ele está entrando no planeta também. Ele ainda não está agindo bem, né, aqui, mas ele já está trazendo os primeiros impactos. Depois ele entra tendo seu ápice entre amanhã, terça e dia 8, né, que é o 8/8, portal do leão, como chamo. Então vamos acompanhando essa energia, né? Mas o que se falar é prata, né? Se calar é ouro. Então eu falei para ela que ela estava gastando muito o volante. E ela falou, então não vou mais dirigir, né? Se eu dirijo, eu gasto o volante, ela disse para mim. Mas para a gente se ancorar, a gente já comentou várias vezes que nós precisamos trazer a energia. Não sei se vocês lembram que a gente falava assim, sempre nós precisamos estar, quando nós vamos fazer alguma coisa, nós vamos, mais ou menos, mesmo que isso seja inconsciente, né, nós vamos ter que pegar uma quantidade de energia para aquela ação, para aquele propósito. E isso é fazer um ancoramento para alguma coisa que a gente faz na vida. Só que quando a ressonância ela está muito baixa, quando a gente
vê que cai lá embaixo, a gente precisa fazer um grande movimento energético para apenas nos mantermos. O que seria esse se manter? A gente se ancorar para deixar, vamos dizer, todo o nosso sistema, todos nós em atividade aqui, fazendo as funções, né, as funções básicas do corpo, a gente se sentindo bem. Então a gente ancora uma energia. Até uma vez a gente brincou dizendo que quando a ressonância está baixa, aquilo ali é nós mesmos. A forma como a gente anda nesse dia, né, ou nesses dias, quando ela está assim, aquilo seria a nossa própria face, como nós somos. Então, até pegando esse exemplo que eu estava falando aqui, sobre que eu falei isso, né, dela gastar muito o volante ali, a direção do carro, a gente vê que pequenas coisinhas às vezes já trazem alguma coisa maior, né? Então, se faz uma forma melhor de ancoramento, de repouso da gente. Isso é um aprendizado que nós poderíamos dizer também para nós aprendermos a moldar, a trabalhar com a nossa energia, né? Porque é aquele outro contraponto que a gente sempre tem. Imagina que em muitas situações nós vamos estar com a energia alta, nos sentindo bem. Até uma vez eu comentei numa live que às vezes nós queremos ir para a praia, né, ficar lá tomando um suquinho, fazendo alguma coisa por lá, quando na verdade nós somos úteis fazendo uma outra movimentação, conforme a nossa energia ela está. Então, esses momentos onde a energia ela está mais baixa, mais escassa, a gente poderia dizer que nós não temos ancoramento vindo do externo. Não tem luz adentrando externamente, a gente precisa ancorar nós mesmos a nossa luz, subirmos nós mesmos a nossa energia. Então não deixa de ser uma oportunidade para nós irmos treinando as nossas coisas também, né? Então isso é bem importante. Tem aqui também agora há pouco passou aqui uma pergunta, né, sobre sermos esponja. E para quem se recorda, a gente tinha até esses dias mostrado no nosso bloco de notas, numa live, dizendo que nós temos lá uma listinha de assuntos para nós abordarmos em lives. E um desses assuntos que está lá é justamente esse, né? Não com esse nome esponja, mas é com o nome... seria a rotina de um empata. E o que a gente pode comentar já é que sermos empatas, né? Não tem como nós não irmos adentrando ou expandindo essa sensibilidade, porque conforme nós vamos fazendo todo esse movimento, toda essa expansão de consciência, a sensibilidade, a percepção, ela vai aflorando. E conforme ela vai aflorando, né, nós vamos nos conectando de uma forma maior. Eu já falo sobre o ancoramento, tá? Então, conforme nós vamos expandindo tudo, imagina tudo, né? Tudo se expandindo, toda a sensibilidade ela aumenta. Muitas pessoas falam da Kundalini, falam de outras formas, e a sensibilidade dentro disso aumenta também. Então vamos lá, às vezes a gente começa a perceber o campo das outras pessoas. Você se conecta, ou alguém comentou sobre uma pessoa, você vai lá na rede social, dá uma olhada, você já percebe a energia que aquela pessoa está, se ela está em sofrimento, se ela está bem. Então é um caminho que é inevitável da gente percorrer, né, sem estarmos de alguma forma virando mais empatas, né, tendo essa sensibilidade aflorada. Então é isso que também é uma adaptação quando a gente fala em transição planetária. Todas as coisas que nós estamos vivenciando
quando a gente fala em transição planetária e pensa de forma individual, né, é as coisas que a gente também vai passando por esses treinamentos, por essa transição. Então, eu acredito que quando a gente consegue, né, estar de uma forma ancorada, que eu já vou falar do ancoramento aqui, quando a gente consegue estar bem com nós mesmos, buscando o nosso melhoramento, essas situações, isso tudo, a gente vai aprendendo. Posso até compartilhar com vocês que quando eu comecei a fazer os atendimentos individuais com as pessoas, eu tinha uma dificuldade muito grande em não me conectar com o campo das pessoas. O que acontecia? Eu via as problemáticas, os sofrimentos, né, que todas as pessoas traziam, e eu trazia isso para o meu campo. É como se eu ia vivendo com elas as coisas que elas sentiam. E aí eu lembrei de uma coisa que a minha mãe, ela me dizia quando eu era mais novo, porque minha mãe é reikiana há muitos anos, desde que eu sou mais novinho, e eu sempre perguntava para minha mãe assim, por que ela não trabalhava mais assim com o reiki de uma forma maior naquela época, né, muitos anos atrás. E ela sempre me dizia porque a maioria das minhas amigas que são reikianas, elas ficaram doentes. E aquilo não entrava na minha cabeça. Como que muitas pessoas, né, ou todas as amigas dela, como ela relatava, que estavam fazendo isso, se estavam buscando essas movimentações, essas coisas, acabavam ficando doentes. Aí eu pensava, bom, então não funciona? O que é que tem nisso? E depois, quando eu comecei a fazer alguns atendimentos, eu fui entendendo isso, né? Fui entendendo. E até sei que aqui tem muitos terapeutas também que estão assistindo essa live. Oi, Marise, vi que a Marise entrou aqui também. Que muitas vezes nós podemos estar querendo nós mais a cura do que a própria pessoa. Nós querendo muito mais a melhora do que a própria pessoa. E de uma certa forma você traz isso tudo para o seu campo, você se conecta. Então, dentro desse aprendizado, né, conforme eu fui praticando as coisas, eu fui entendendo isso. Que não poderia trazer as coisas para o meu campo. Que não poderia querer mais que eles os processos de cura. Que aquele momento era um momento que eu estava servindo de canal para poder auxiliar as pessoas e não eu vivenciar aquilo. Mas é por isso que a gente sempre diz, conforme nós vamos vivendo as coisas, né, a gente vai aprendendo isso. Então, aqui tem umas pessoas perguntando aí, e ficar doente, né? Não é questão que as pessoas que tratam as outras ficam doentes. A questão é que a gente tem que aprender a como conectar todas essas coisas no nosso campo. Então, quando você consegue compreender a energia que determinadas coisas são do outro e você pode auxiliar da melhor forma que você tiver para auxiliar, mas entendendo que aquilo não é seu, que quando termina você fica com as suas coisas, a outra pessoa fica com as coisas dela. Eu acho que esse aprendizado, assim, para mim, pelo menos, foi um dos mais difíceis, porque o que a gente pode entender com isso, né? Que quando a gente entra e vai lidar com pessoas, querendo ou não, a gente torce para que todos fiquem bem. Até eu lembro que muitas pessoas perguntavam, quando que eu precisaria fazer isso de novo? E eu respondia brincando até, olha, eu espero que nunca mais, porque aí significa que realmente você consegue caminhar sozinha, né? Você consegue estar andando, ou seja, que foi efetivo o que a gente fez aqui. Só que
Só que isso às vezes é um tanto difícil, porque cada um tem um nível, né? Cada um tem um entendimento para aquele momento, um entendimento do andar da sua vida, das crenças e tudo mais. Então é mais ou menos nessa forma que a gente vai com o tempo entendendo que precisamos preservar também a nossa energia, a nossa forma, né? Então, assim, não é que se você for trabalhar você vai ficar doente, não é isso. Mas ali eu entendi o que minha mãe queria dizer, que no caso a gente precisa ter esse cuidado nos campos. E para explicar então também para as pessoas, né, o que seria um ancoramento, como que eu faço um ancoramento? E a gente poderia fazer uma analogia, né? A coisa boa, barulhinho e bebê, né? É o Pedrinho que está ali fazendo as funções dele. Como que a gente poderia fazer uma analogia, né, com esse ancoramento, com até uma prova que a gente vai fazer quando a gente está, sei lá, numa faculdade, na escola, estudando para algum concurso, para alguma coisa. O que a gente faz, né? Se a gente não estudou, não fez nada, simplesmente a gente vai lá fazer aquela prova, né? E nós mesmos vamos com a consciência que não estamos bem preparados para fazer aquela prova. É diferente de quando você estuda, você se dedica, né? Você busca as coisas e vai lá com confiança para fazer aquela prova. Então, mais ou menos, buscando essa analogia, o ancoramento é quando você está bem, consegue puxar, vamos fazer assim como se fosse pegar um ar, assim, ó. Pronto, eu peguei uma energia, eu estou bem para ir lá fazer aquela determinada atividade, né? Ou quando você sabe, por exemplo, que tem um compromisso, dá um exemplo, amanhã é segunda-feira, que muitas pessoas têm compromissos no início da semana, que você não está cansado, que você está com a mente boa, que você está com tudo em dia, vamos dizer assim, sem sobrecargas. Tudo isso é você ancorar. Então, quando você analisa estas energias, estas oscilações de energias que tem, nos dias que ela está mais baixa ou nos dias que você não se sente tão bem, você vai aprendendo a fazer esse ancoramento. Bom, vou dar uma reduzida aqui, eu posso dar uma acelerada ali, eu posso fazer uma coisa diferente. Ou seja, é essa mesma analogia de quando você se prepara para alguma coisa, como eu falei da prova ali. Então, isso é ancorar. A gente sempre dizia que os processos espirituais, eles são muito simples, muito simples. A gente que complica aqui, a gente complica. E até pensando nessa parte de complicação, eu estava pensando uma coisa agora, não me lembro se foi hoje de manhã ou ontem de manhã, né? O Codex já foi liberado sim, Juliana, já está nas nossas redes, tá? Em todas as nossas redes tem os links para você baixar. O que acontece, né? Quando a gente está falando de determinados assuntos, eu não sei se vocês já perceberam, mas isso em todas as áreas, é praticamente em tudo no mundo, muitas vezes são as mesmas coisas e estas mesmas coisas têm vários nomes diferentes. Muitos nomes diferentes para as mesmas coisas, às vezes colocando até, né, uma forma, assim, vamos dizer, com outra língua, ou usando expressões, né, americanas nas coisas, mas geralmente a gente está falando das mesmas coisas, trazendo nesse contexto de simplicidade. E uma vez eu até estava conversando aqui com a minha esposa, né, e para quem não sabe ela é fisioterapeuta, e uma vez eu até disse para ela falou assim, porque eu trabalho ali, às vezes não consigo ganhar muito bem, não sei o que você acha? E eu até disse para ela assim, eu falei, olha, vou te dar uma ideia aqui, que você ganharia muito dinheiro. Falei para ela, pega
você faz algum movimento ali, eu disse, né? Você faz um movimento, que esse movimento sempre é igual, né? Para você estar chegando, dentro do meu entendimento, lógico, para você estar chegando naquele resultado. Aí eu disse para ela, se você modificar um pouco o jeito de fazer o movimento, mas que a forma lá você siga na mesma, e você colocar um nome novo para isso, aí você vai ganhar um monte de dinheiro. E é mais ou menos isso que a gente vê em várias coisas no mundo, né, acontecendo. Que geralmente são as mesmas coisas, porém tem outros nomes e às vezes isso chama mais atenção. Então, muitas coisas aqui são simples, né? E é aquilo que a espiritualidade ela sempre dizia, às vezes a gente complica algumas coisas, né? Exatamente, que a Vani comenta, ressonância baixa, mas o flash solar forte. Exato. Esse flash, ele tá entrando no planeta. Ele ainda não... Vamos dizer assim, vamos tentar imaginar isso como um gráfico, tá? O flash, ele saiu lá do Sol, então ele vai fazendo a sua viagem. Ele começa a adentrar no planeta. Então ele começa assim num gráficozinho aqui, aí ele vai subindo. Ele atinge seu ápice, depois desce novamente. Então, o que a gente poderia dizer sobre o ápice? O ápice ele deve ser para o final de segunda-feira e adentrando terça-feira. Aí deve ser o ápice. Assim como portais, a gente sempre diz portais, a gente está no 88, que esse sim eu acredito ser uma abertura mais forte por ser o portal do leão, né? Então, hoje é 6. Uns 3, 4 dias antes já começa a movimentação de energia. E agora a gente já está pertinho desse 88, que também uns 4 dias depois ainda está atuando essa energia. Então, por que muitas pessoas estão emotivas? Por que muitas pessoas estão chorando? Por que muitas pessoas... É porque o movimento é natural. É puramente emoções e outras demais, vamos chamar assim, coisas, pedindo passagem, querendo sair, querendo transmutar. Então, assim, dentro disso, o que a gente recomendaria? O que a gente poderia dizer se uma pessoa vem e diz assim, eu estou muito emotiva, estou com vontade de chorar? Se alguém me fizesse essa pergunta, eu ia dizer, chora, deixa isso tudo sair. Porque o choro, ele é uma forma de lavar a alma, é uma forma de você conseguir deixar tudo morrer para renascer, tudo sair, tudo ressignificar. Então, é importante a gente ir tendo consciência, mas entendendo nós mesmos dentro disso. Porque cada um chora pelos seus motivos, cada um está vivendo as suas coisas. Então, às vezes fica muito vago, né? Muito vago a gente chegar aqui e dizer coisas, né? Ó, chora, fazer como se fosse uma tarefa muito fácil. A gente até falou esses dias que nós devemos também sempre estar evitando essas romantizações dessa parte espiritual, porque tem coisas que nós estamos realmente vivendo aqui, essas coisas precisam ser vividas, a gente está aqui experienciando, né? A gente está experienciando, a gente está vivendo aqui, então isso que é importante, você viver e você se sentir bem dentro do que você está vivendo. Às vezes vai ser um pouquinho desconfortável, vai, só que também a espiritualidade ela sempre traz, isso tem muito a ver também com a forma que a gente coloca a nossa própria ótica em todas essas movimentações. Porque quando a gente estava falando antes lá sobre ser empata, sobre sensibilidade, e na parte emocional é a mesma coisa. Quando você tem maior sensibilidade, quando você tem maior percepção, automaticamente nós temos mais responsabilidade também. E responsabilidade com o quê? Não é com
com os outros, né? Não é, a primeira responsabilidade é com a gente. Então, o que seria essa responsabilidade, né? A responsabilidade de você começar a se entender também. A responsabilidade de não é muito importante a gente às vezes buscar ver. Eu mesmo assisto vídeos de várias pessoas. Hoje pela manhã estava assistindo, acompanhando a live do Marluz, porque muitas coisas vêm pra gente quando a gente tá vendo, tá buscando, tá assistindo. Só que esta responsabilidade com nós mesmos, ela vai crescendo conforme você vai fazendo as suas movimentações. Porque senão não tem sentido, né? Chega um momento que é como se a sua alma, ela traz essa informação, esse registro dentro dela dizendo, né? Ó, tá no momento de você começar a dar os seus passos de uma forma mais concisa, de uma forma mais precisa com a sua alma. Então, chega um momento que é aquilo que a gente sempre diz de jogar no coração, onde você vai entendendo. Eu vou buscar algumas coisas e com estas coisas agora eu consigo fazer eu mesmo o meu bolo, né? Consigo eu mesmo ir buscando as minhas coisas. E dentro dessas buscas a gente às vezes vai ter mais clareza, às vezes não vai ter tanta clareza, às vezes a gente vai querer um apoio, assistir alguma coisa, buscar algum conteúdo, buscar algum estudo, para que vá aumentando sempre, vamos chamar assim, esse nosso grau de precisão, essa forma da gente estar moldando os nossos passos. Então, a caminhada, né, a gente pode dizer assim, é uma caminhada muito bonita, é uma caminhada linda que a gente vai fazendo, porém é nós mesmos superando os nossos obstáculos, as nossas coisas e vendo como que isso tudo vai acontecendo. Até tem aqui uma mensagem aqui da Simone: como aproveitar portal, né? Portal. A Roberta pergunta se eu sou kardecista. Eu comecei o meu caminho no kardecismo. Eu hoje posso dizer que eu sou de todos e nenhum ao mesmo tempo, porque faço uma caminhada junto com vocês. É isso. Não sou ligado a nenhuma, mas também sou ligado a todas. Não sei como é o nome disso. Hoje até alguém perguntou para mim se eu era vegano ou vegetariano. E eu disse, eu não sou nenhum dos dois. Eu apenas não como carne. E então a questão, né, da gente aproveitar um portal, tá? Não vou falar desse 8 do 8 específico, mas a gente pode falar dos portais, qualquer portal, porque a gente cria portais também na nossa casa, né, no nosso ambiente. A gente tem esse poder de criar os nossos portais. Nós até esses dias estávamos trazendo uma forma, não sei quem lembra, quem recorda disso, a gente estava trazendo uma forma de como a gente formar campos taquiônicos. Não sei se vocês recordam, a gente mostrou lá no YouTube 3 formas, né? E isso é você fazer um portal para você mesmo. E imagina assim, você está fazendo um portal só para você, né? Só para você, um portal que você molda e você trabalha com a sua energia, criando esse portal. Mas pegando esses portais coletivos, então, que era a pergunta, que era a forma. Qual é a melhor forma da gente aproveitar? É nós apenas estarmos nos sentindo bem. O que é esse se sentir bem? Relaxar, estar confortável. Dando um exemplo, beber uma água, bastante água boa, pura, alcalina de preferência. A gente se conectar a alguns momentos do dia, ter esse espaço de relaxamento. A gente ter isso. É isso, tá? Porque não tem uma coisa que você vai lá e faz um protocolo, faz um ritual e diz, se você fizer isso, a energia do portal ela está entrando em você. Não é isso. É muito mais a forma
daquilo que a gente sempre fala, do quociente energético. O seu campo, ele vai, né, até algum nível ali que você consegue estar interagindo com essa energia, com esse portal. Né? Aí teve uma pergunta da B12. Por incrível que pareça, eu fui fazer os exames e a B12 estava normal. Agora, lógico, né, pessoal, eu como algumas outras coisas. Eu como, por exemplo, tem uma planta que eu até tenho plantado aqui em casa, que é a Ora Pronobis, não sei se as pessoas conhecem. Também acabo utilizando ela, ovos, enfim, eu geralmente como bem. Até estava conversando com o Marluz, né, que a gente teve lá em São Paulo e o pessoal estava oferecendo uns bolinhos ali. E aí eu até disse, eu e o Marluz falou assim, traz logo uns 6, né? Porque, eu não vou mentir, eu vou querer uns 6. Eu disse para mim também, já traz uns 6. Então, eu, por exemplo, como bastante, né? Como bastante, até tem pessoas, né, que nessa forma de transição e tudo mais, acabam comendo menos. Pra gente aqui, eu acabo comendo normal e até bastante, né? Então, para cada um é diferente, né? As formas de você estar interagindo, vivendo, não existe uma coisa que é certa para cada um. Então, tem isso. Eu como também bastante cúrcuma na comida. O que mais? A gente come bastante alho, boto bastante alho na comida. Temperos verdes, né? Então seria isso que a gente faz por aqui. Qual a sua opinião sobre o uso dos mudras? Então, se a gente pegar tudo que tem na internet, tudo pode ter, na internet ou em qualquer lugar, tudo pode ter a intenção, tanto a intenção positiva quanto a intenção negativa. Fazendo uma analogia assim, às vezes alguém vai lá fazer uma meditação guiada. Qual a intenção que a pessoa que fez aquilo colocou? Um decreto, um mudra, qualquer coisa. Então, assim, o que acontece? Nós falamos já em algumas lives que, para quem já tem confiança, para quem já confia em si, né? Sempre é melhor você mesmo ir criando os seus decretos. A gente fez um decreto de Arcanjo Miguel veio aqui através de nós mesmos. Está postado aqui no nosso Instagram. Claro que vão ter algumas pessoas, né, que não vão querer fazer o nosso. Inclusive, tem umas pessoas que elas acham que a gente é do mal. Até hoje eu postei lá, já teve um pequeno tumulto em umas coisas que eu postei, porque as pessoas vêm acusar, né, sempre investigando, querendo fazer as movimentações. Eu já não dou mais bola para isso, porque eu sei da intenção que eu venho aqui fazer as coisas. Então, aquela coisa que eu entendo assim. Quem está se sentindo bem é sempre muito bem-vindo aqui no nosso canal, vai ser sempre muito bem acolhido, respeitado. Mas quem não sente, vai acabar saindo, né? A gente diz, paciência, vai. E talvez em algum momento retorne. Sempre é assim. E o que às vezes a gente chateia um pouco assim é as formas de agressividade. Eu, por exemplo, quando não estou gostando de alguma coisa que eu estou seguindo, eu só deixo de seguir, sabe? Não vou lá mais fazer tumulto naquilo, mas eu acredito que cada um sempre tem a oferecer aquilo que está dentro do seu coração. É isso, né? Então, geralmente é assim que nós vamos nos entendendo. E muitas vezes as coisas, e eu tento fazer muito isso, observar quando eu fico em descontrole com algumas coisas, o que isso quer mostrar ainda de coisas que eu preciso talvez estar melhorando, né? Tem uma pergunta aqui sobre horas repetidas. Horas repetidas geralmente é uma confirmação. Confirmação do quê? Às vezes a gente está pensando alguma coisa, às vezes a gente está querendo, vamos dizer, tomar uma decisão e ficar em dúvida se vai naquilo, daí você começa a pensar naquilo.
daqui a pouco você olha e pum, tá lá uma hora repetida. Quando isso acontece, geralmente é porque é uma validação. É como se você está recebendo um impulso eletromagnético, seja dos seus mentores, seja da sua própria alma, seja do que for, para você dar uma olhada lá e aquilo validar para você. Ó, sim, é como se fosse uma... Isso, é como a Ana. Oi, Ana, como a Ana coloca aqui, confirmação que está no fluxo. Exatamente. Tá? Então, é isso. Eu não vi ali o que a Marise perguntou, não vi, passou aqui, Marise, uma pergunta que você colocou. Então fica o convite, se você quiser entrar aqui junto, trazer os seus ensinamentos, fica à vontade. E então essa não é só horas iguais, tá? A gente tem horas iguais, vou dar um exemplo, 21 e 21, como alguém comentou que era agora há pouco. Às vezes a gente vai ter ela sincrônica, né? Trocada, que é 21 e 12, por exemplo. E às vezes a gente vai ter ela na sequência também, que seria, por exemplo, 12, dando exemplo, 12 e 34, tá? Assim, tem algumas horas no dia, que bem poucos horários que vai ficar assim, né? Por exemplo, para quem usa 24 horas, o formato de 24 horas, você vai ter às 23h45 essa sequência também. Então, aí fica, não é, só que a gente tem que ter um cuidado. Cuidado, não é que quando você vê uma hora assim, você sai igual um doido fazendo tudo porque viu a hora igual. É uma validação da reflexão que você está fazendo. Porque senão depois vem o pessoal, né? Não, eu estava lá querendo, dar um exemplo, eu ia apostar no Grêmio, aí eu olhei para o lado, apareceu essa hora, fui lá e ele perdeu. Não é assim, não é assim, não é uma brincadeira de adivinhação, né? É quando você está realmente com intenções ali, com pensamentos mais nobres, buscando entendimento de coisas, esses horários eles vão estar te ajudando, né? A sua própria egrégora ela vai fazer você olhar aquilo para você buscar um entendimento maior, né? Mas quando você vai se conectando, isso vai crescendo bastante, né? Vai trazendo essas validações para você de coisas que você tenha. Bem como o Sérgio comenta aqui, são os anjos dizendo, estou aqui, né? A Adriane falou, minha filha toda feliz do Vasco ter ganhado. Bom, quando eu até estava, eu não assisti, mas eu estava ali ouvindo de longe e pensei, ainda bem que eu não olhei. Faz parte, né? Faz parte. Mas, então, são essas formas que a gente está falando de alguns assuntos aqui, né? Portal, tudo meio misturado, porque essa live é um bate-papo, não tem nenhum assunto específico, tá? Aqui sim, você pode, Ana Marta, ativar o escudo marrárico todos os dias, tá? Pode ativar todos os dias. Mas o intuito é também a gente entender que tudo isso mostra aquilo que a gente está falando lá no início. Que quando, eu vou trazer Yuki Mora de novo, quando a gente vai afinando essa sintonia, quando nós vamos buscando a conexão, e tudo isso vai subindo o nosso consciente, a nossa energia, todas essas coisas vão ficando mais afinadas. Talvez você já tinha até os mentores, né? Ou tinha a sua alma junto ali, trazendo alguns sinais, mas você não prestava atenção. Você não prestava atenção naquilo. Agora você tem uma consciência e começa a prestar um pouco mais de atenção. E isso começa a ser uma forma também de comunicação. Tem várias vezes que estas pequenas coisas, as mais simples, são as primeiras formas da gente ter uma conexão com estas equipes, né? com a espiritualidade. Então, é a gente utilizando disso, é a gente interagindo sobre isso, né? Para o nosso próprio crescimento.
para nossa própria situação. Assim, Joyce, sobre o portal 88, ele é um portal, vamos dizer assim, a energia, ela fica mais forte, ela fica mais presente de forma coletiva. Tanto para tudo, tá? É um portal super forte. A dica é como qualquer outro portal, porque muitas pessoas elas vão comentar assim, vamos lá, sempre falam de portais, e parece que em muitos portais, por isso que a gente não gosta às vezes muito de falar sobre os portais, parece que muitas pessoas colocam muitas coisas nesses portais e as pessoas colocam muitas expectativas nesses portais. E depois passam essas datas e às vezes isso desanima um pouco as pessoas. Então, assim, o portal 8 do 8, ele é um portal forte. Existem muitos outros, como a gente até falou antes. Nós podemos formar os nossos próprios portais também. Então, de forma coletiva, até por muitas pessoas estarem conectadas nessa energia, como aqui até o Sérgio perguntou, tem a ver com os sirianos, porque é o portal do leão, é o portal do leão. Então, assim, é uma concentração de energia maior, que se a gente tiver inteligência, discernimento e maturidade, nós podemos passar por esse dia e fazer grandes integrações com a gente, fazer grandes entradas de energia e ter grandes coisas, né? Como até aqui a Bia pergunta, podemos cocriar? Com certeza. Com certeza, você imagina uma grande quantidade de energia somada com a sua, né? Somada com a sua, onde você potencializa. Agora, muitas pessoas também, nesses dias, podem potencializar outras coisas. Né? Outras coisas, vamos dizer, que não estão contribuindo com a sua caminhada. Então, por isso que a gente diz, o que nós orientaríamos aqui é você ficar tranquilo, conseguir estar o máximo relaxado, interagindo com a matéria, que é o que a gente vai fazer, né? Não tem como, amanhã muita gente já começa a rotina da semana. Então, se você consegue ter uns momentos para respirar, para ficar mais tranquilo, para se conectar, ouvir a sua alma um pouco também, eu posso dizer para vocês que a melhor forma que eu fiz, né? A melhor forma que eu fiz de ir aprimorando as minhas conexões espirituais foi conversando com a minha alma. E eu até queria perguntar para você se alguém faz isso, porque para mim foi a forma, a melhor, a que mais foi trazendo a conexão telepática para mim. Porque nós temos algumas faculdades mediúnicas, né? Algumas percepções que elas só vão aflorando conforme nós vamos fazendo o treinamento, não adianta. Eu vou fazer uma analogia aqui com vocês, tá? Eu trabalhei muito tempo com obras pesadas. Obras pesadas, para quem talvez entende ou quem não entende, se trabalha com máquinas, aquelas máquinas, escavadeira, retroescavadeira, caminhão, pá carregadeira, essas máquinas grandes. Eu aprendi a mexer em todas quando eu estava trabalhando nessas obras. Só que o que acontece? Tem lá a escavadeira hidráulica, você mexe nela como se fosse um videogame ali. Eu sei ir lá pegar uma concha de terra, colocar no lado, fazer várias coisas com ela. Mas eu não sei fazer um talude, como o pessoal faz lá, pentear ele. Por quê? Porque eu não pratico. Se eu praticasse mais tempo, talvez eu ia ficando bom nisso. Então, com essas coisas é a mesma coisa, a mesma situação. Quanto mais você pratica, mais vai aflorando. Não tem? É isso. Quanto mais, para explicar para vocês, quando eu comecei a atender com apometria, o atendimento que eu fazia lá no início para o que eu faço hoje é totalmente diferente. Aí eu poderia dizer assim, nossa, mas como lá era fraquinho, né, o que eu fazia perto do que eu faço hoje. E acredito que com todo mundo com a prática, você vai aflorando, vai aprimorando tudo. Mas o que é conversar com a sua alma? É literalmente isso que a gente está dizendo, conversar, perguntar. Você pergunta,
Você conversa com ela. Eu faço muito isso. Fazia antes e continuo fazendo. Você pergunta coisas para a sua alma. Você pergunta coisas e daqui a pouco você vai tendo pequenos insights, pequenas respostas. É lógico que você não dá para fazer. Aí que entra às vezes um pouquinho de confusão. Não dá para a gente fazer ou querer, vamos dizer, esse amparo, essas coisas para que resolva a nossa vida. Isso não existe, esquece. Espiritualidade nem nada vai vir nortear a sua vida. Teve um dia até que o Rômulo, algumas pessoas que já conversaram com o Rômulo, então conhecem, o Rômulo chegou um dia aqui e falou para mim que a minha vida era fácil porque eu tinha uma equipe aqui me dizendo o que era sempre para fazer. Quando ele me falou isso, eu parei tudo. Eu parei tudo e larguei tudo que eu tinha e disse, Rômulo, calma. Isso não tem nada a ver o que você está dizendo, porque nunca eles vieram aqui tomar decisões ou dizer o que eu era para fazer ou dizer coisas que eu tinha que fazer. Bem pelo contrário. A maioria das coisas eu tive que passar por várias dificuldades, para aí ter esses aprendizados, para aí ter essas coisas. Então isso muitas pessoas confundem também, que às vezes por a gente estar trabalhando com espiritualidade, a gente tem a nossa vida facilitada e às vezes é bem o contrário, aí que a gente é bem mais exigido, aí que a gente passa bem mais perrengue, né? Então a espiritualidade em si, eles não vão vir aqui tomar decisões pela gente, porque senão a gente não precisaria vir aqui, a gente não precisaria vir aqui experienciar, porque às vezes a gente vai, sei lá, dar um exemplo, a gente vai fazer um negócio e vai quebrar a cara com aquele negócio. É um aprendizado. Você tem que ter cuidado quando você vai fazer as coisas, né? Você tem que ter mais discernimento. Esses dias a gente até postou ali um textinho que até foi a Neva leu lá no SpavoCast, dizendo, às vezes a gente não precisa ser sempre bonzinho, ficar sempre nessa coisa. A gente vai tendo aprendizados também. Às vezes você vai ter que aprender a dizer não. Eu acredito que muitas pessoas que estão fazendo estas movimentações, que estão fazendo a sua caminhada espiritual, e eu até queria também perguntar isso para vocês aqui. Quantas pessoas não estão aprendendo a dizer o não? O não, aquele não que faz bem para você. Aquele não que às vezes você entende que não precisa estar agradando todo mundo. Que você precisa viver em harmonia com as pessoas. É isso. Então você vai atingindo maturidade, você vai atingindo uma série de coisas. Volta lá para o que a gente estava conversando antes. Vai aumentando a sua responsabilidade dentro disso. E às vezes você é responsável também por dizer um não. Você é responsável por mostrar para as pessoas que você não está ali sempre para agradar. Eu até disse esses dias, perguntaram uma coisa para mim e eu disse que eu não achava aquilo. E daí a pessoa começou a me explicar mais e mais e mais daquilo. E eu disse, eu continuo não achando aquilo. E aí eu fiz a pergunta para a pessoa. Eu disse, bom, vocês vêm perguntar as coisas, mas já têm a resposta. Por isso que a gente diz a resposta dentro da gente. Então, e aí eu perguntei, você quer convencer você mesma ou eu com isso? Porque a maioria das vezes é isso. Então, às vezes as pessoas perguntam coisas pra gente, mas elas já sabem o que elas querem ouvir. E às vezes essa responsabilidade também é de você não precisar agradar, mas mostrar para ela ver um outro ponto de vista das coisas. Então, isso tudo também se coloca como responsabilidade, né? Então, a gente precisa ir aprendendo, lógico, tendo harmonia, tendo respeito. É bem diferente de você ser mal educado com alguém. Com certeza, tá? Porque às vezes a gente fala algumas coisas aqui e aí algumas pessoas depois pegam uma parte, um pedacinho do conteúdo. Não, mas o Gasparetto diz tal coisa lá. Não, a gente sempre está falando. Nós termos sempre harmonia e respeito. É isso. Mas a gente aprender também algumas coisas. Porque muitas coisas vêm de padrões.
vem de padrões, às vezes padrões até familiares. Oi, Priscila. Padrões familiares, onde a gente quer agradar todo mundo, né? Onde a gente quer fazer uma série de coisas. Então não é isso, não é para sair todo mundo brigando e dizendo não é isso. Mas é para a gente vai aprendendo essas coisas. A gente vai, bem como o Sérgio comenta aqui, vamos nos tornando bons observadores, vamos agindo com maior inteligência. A gente fala que inteligência não é uma coisa de ego nem de nada, é uma inteligência no caminhar, é uma inteligência sobre como a gente vai interagindo com todo mundo, com elegância, como diz aqui a Carol, né? A Sueli também pergunta do chakra humeral, a gente tem um vídeo. As coisas que a gente faz aqui às vezes são engraçadas, né? No início da live eu estava falando lá sobre a pequena desavença que nós tivemos aqui em casa hoje, porque eu reclamei para Fernanda que ela gastava muito o volante do carro quando ela dirigia, né? E então são coisas que às vezes eu digo, nossa, só eu que faço essas coisas, só comigo que acontece essas coisas, né? Por que estou dizendo isso? Porque teve uma vez que eu quis explicar sobre o chakra humeral e esse vídeo está salvo lá no nosso canal do YouTube e eu passei alguns dias perguntando para as pessoas aqui em casa, tem alguém para vir aqui como um voluntário? Eu preciso fazer um vídeo aqui, ensinar para as pessoas como se dissipa essa energia no chakra humeral. E ninguém queria vir, todo mundo tinha vergonha, todo mundo tinha uma série de coisas. E aí eu não consegui então ninguém para vir aqui, ninguém quis gravar esse vídeo comigo e eu acabei demonstrando como que você dispersava a energia no chakra humeral numa ráfia que eu tinha aqui no meu quarto. Então eu fiz numa ráfia, até umas pessoas vieram me perguntar um bom tempo depois, como que está essa ráfia? Ela está bem, passa bem? E eu vou dizer que nem eu tenho notícia mais dessa ráfia, porque ela até levou lá para onde ela trabalha, acho que passa bem, né? Então foi o vídeo da planta, mas para explicar sobre o chakra humeral, ele fica aqui atrás, né? Nem sei se é omoplata ou homeoplata, esquerda aqui, mais ou menos ali para trás da nuca. O que acontece? A nossa energia ela faz um ciclo ali pelo nosso corpo e muitas vezes ela tranca nesse chakra. Muitas vezes o chakra humeral acaba trancando a energia. Às vezes quando a gente se sente tonto, quando alguém está passando mal, assim, tá passando mal e quando a gente se sente às vezes cansado, várias coisas nesse sentido. Escápula, né? O Dr. Paulo Novaes aqui falando, gratidão. Nós podemos dispersar essa energia nesse chakra, no chakra humeral. Então eu fiz um videozinho lá, fica já esse convite para quem quiser assistir, para que como dispersa essa energia. Às vezes a gente tem dor de cabeça, enxaqueca, algumas coisas nesse sentido. Claro que às vezes são outras coisas, mas muitas vezes vai ser o chakra humeral, trancando a energia, que ela vai... não está tendo o fluxo correto ali. Você está com os outros andando numa outra velocidade e ele acaba tendo uma velocidade menor. Então, tem esse vídeo, tá lá no nosso canal, eu demonstrando numa ráfia mesmo, porque a gente sempre entendeu aqui, se não tem, a gente faz de qualquer jeito, né? Mas passa a informação. Então, lá a gente fez isso, no fim ficou até engraçado, né? Porque imagina, é uma coisa que é para você aplicar num ser humano e nós estamos lá demonstrando numa planta. Então, foi isso que a gente fez. Está no YouTube nosso, sim. E foi mas por que isso? Só para explicar também para as pessoas. Porque a gente estava falando vários dias já sobre esse assunto, ninguém quis vir aqui gravar comigo esse vídeo e daí eu disse, então não teve outro jeito, tive que fazer isso nessa planta aí mesmo, tá? Então vocês façam de conta que ali é a nuca
da pessoa ali na planta mesmo. Tá lá, né? Eu vou ver se gravo qualquer dia um outro vídeo com uma pessoa mesmo. Mas o importante é entender o que a gente precisa fazer, né? E não então desconsiderem lá a ráfia. É isso, pessoal. Tudo aqui a gente entende que tudo é muito simples, tá? Que é lógico que nós vamos... Aqui a Amanda, ela se candidata, né? Então faremos com muito carinho. E a gente sempre fala que tudo é muito simples, né? Fica entre as escápulas aqui o Dr. Paulo Novaes está falando. Só que, lógico, o conhecimento ele vai simplificar mais ainda as coisas para a gente. Vai simplificar, mas a planta deve estar revigorada, né? Eu até vou confirmar isso, porque aí vocês me colocam numa saia justa. Vai que a planta morreu, né? Aí ninguém mais quer fazer nada aqui com a gente, né? Mas ela foi a voluntária da vez lá. Então, a gente vai pegando os conhecimentos e vai colocando a nossa forma, o nosso jeito. Eu sempre brinco com a Kate, com algumas outras pessoas também, que foi bem difícil quando eu iniciei essas coisas aqui, vamos dizer, de estar na internet, de abrir aqui os canais e vir falar sobre... A Amanda agora já não quer mais, ela vai esperar eu confirmar sobre a planta. Quando a gente veio para as redes. Quando a gente veio aqui para as redes, foi bem complicado assim, para a gente, no sentido que muitas coisas elas tinham alguns padrões para serem feitas, tinham alguns protocolos, algumas coisas, e a gente nunca desmereceu ou acha que esses protocolos eles não estão corretos. Bem pelo contrário, eles estão todos corretos. Porém, às vezes tem formas bem simples da gente fazer essas coisas também, a gente simplificar tudo isso. E a Rossi perguntando, hoje você está com a Xante? Sim, a Xante está por aqui, até você nota pelo jeito, né, que a gente muda aqui, que o Charim é bem diferente, né? Então a gente veio trazer essa forma toda, claro, com as conexões que a gente fazia. E eu até no início me assustava muito, porque como é que eu vou lá abrir uma live para falar uma coisa que é como se a gente estivesse quebrando com muitas barreiras que existem dentro dos entendimentos que as pessoas têm. Como é que eu vou fazer uma coisa, até aquela vez como a gente diz, sobre estarmos enviando uma equipe aí, não sei se vocês lembram disso, explicamos isso numa live até. E isso quebra uma série de coisas, não só essa, só para dar um exemplo, tem várias. Então, para a gente também não foi fácil vir nos nossos canais, nas nossas coisas aqui e trazer algumas formas que a gente entendia mais simples de estar fazendo as coisas. Então, vamos dizer, a gente faz e funciona da mesma forma, e muitas pessoas fazem também da mesma forma e vão funcionando. Então, isso vai validando a simplicidade lavando a louça aqui, a Carol comenta, e era exatamente isso, né? E dentro disso, se isso funciona para mim, eu acredito que isso funciona para cada um de vocês. Eu vou explicar porque tem pessoas que talvez não saibam disso, daí a gente já vai finalizando aqui. Ela sabe que já deu bastante tempo, né? Quando a gente iniciou aqui os canais, as pessoas mandavam os nomes para a gente colocar, como toda quarta-feira a gente faz aqui aquela solicitação de cura. Só que o canal era pequenininho, né? O canal era... A gente tinha lá o quê? 300, 500 seguidores, então cada vez que alguém via, a gente pegava
uma listinha, colocava o nome de todo mundo e ia lá abrir uma mesa. Abria uma mesa lá e fazia para as pessoas. Daqui a pouco, já tinha acabado isso, alguém mandava um WhatsApp. Aí o outro mandava um direct, o outro mandava, eu pensava, nossa, vou ter que ir lá abrir a mesa para todo mundo. E daqui a pouco comecei a ficar nervoso com isso, porque eu pensava assim, pô, não consigo mais viver. Um dia até a Fernanda tirou meu telefone, ela tirou da minha mão o telefone, ela disse assim, para um pouco, porque você fica o dia inteiro nisso. E eu dizia, como que eu vou parar? O que as pessoas estão mandando aqui? Precisam de... Tem pessoas doentes, tem pessoas deprimidas, tem pessoas... E eu pensava assim, o que eu vou fazer? E aí, aquela coisa que a gente vai lá nos mentores, né? Fala, nossa, porque eu tô assim, porque eu tô sofrendo, porque não sei o que, faz toda aquela choradeira, porque eu não sei mais o que fazer, porque eu não sei se eu quero desistir de tudo, porque isso, porque aquilo, e a gente faz essas coisas, né? E aí, eu até brinco com algumas pessoas que conversam mais comigo, eu digo assim, cara, os meus mentores, eles são umas figuras, assim, porque é como se eles deixam eu fazer todo aquele drama, toda aquela coisa, depois eles me dão uma resposta bem curta, né? Bem curta. Aí a resposta assim, mas quem disse que você precisa fazer tudo isso? Aí você fica, né, tá, mas como assim? O que eu preciso fazer então? E aí não, quem faz é você apenas diga para as pessoas que está sendo enviado uma equipe lá e a gente vai lá amparar. Então, quando tiver um problema, entendi isso? Diga, estamos enviando uma equipe aí. E essa história que vários, a maioria já conhece, né? E aí um dia eu estava lavando a louça, recebi uma mensagem de uma pessoa dizendo que a mãe dela estava muito ruim, estava arrancando as coisas no hospital, dizendo que ia morrer, e tendo um surto lá no hospital, e eu estava lavando a louça, e aí veio assim, ó, pronto, agora eu vou fazer isso. E aí eu mandei uma mensagem para essa pessoa dizendo, ó, nós estamos enviando uma equipe aí, confia. Foi isso. Segui lavando a louça, mas eu, assim, várias vezes, sabe quando você faz assim, não, eu vou lá, não vou... E aí fiquei lavando a louça, resisti, e passou um tempo, a pessoa respondeu para mim que a mãe dela estava melhor, que tinha dado tudo certo, que não sei o que, então a gente entendeu, é isso. Tá? Sobre essas respostas curtas e rápidas, eu vou contar mais duas coisas, né? Que uma vez eu também andava assim, muito desanimado com tudo, com essas coisas, e aí eu resolvi fazer também atendimento para mim com uma psicóloga. Essa psicóloga, ela também trabalhava com os arcturianos, mas a psicóloga, ela disse assim, ó, eu vou atender você com a psicanálise, não com isso aqui, atender você com a psicanálise. E a Fernanda agradeceu, né? O auxílio chegou, a Adriane comentou. E aí, ela falou assim, então, Henrique, o que você tem? E eu disse, aí eu comecei, a mesma coisa. Por que isso, por que aquilo? Aí eu disse para ela assim, porque às vezes, eu não sei, parece que tudo isso que eu tô falando para as pessoas, e se isso é uma coisa da minha mente, e daqui a pouco nada disso existe, e eu estou enganando todo mundo, e um dia eu posso ser punido por isso. Mas eu fiz toda uma conversa lá, e ela, como ela tinha a conexão mediúnica, ela estava conectada também com os meus mentores, ela disse, Henrique, não tem, eu vou aqui, a pergunta que querem que faça para você é assim, vamos supor que nada disso existe. E quem que vai te punir? Foi isso, daí eu disse, pronto, acabou. Tá? Foram 5 minutos que veio o que eu precisava ouvir ali, sem poderia ficar uma sessão inteira ali. Teve uma outra vez, que eu estava comentando também com umas pessoas, que ia lá, fazia a mesma coisa. Por que eu tô aqui em Santa Maria, tenho uma energia pesada? Por que aí eu tenho que ficar aqui? Porque não sei o quê, porque não sei o quê.
E eu queria ir na praia, eu queria estar lá porque lá tem a energia do mar, porque tem isso, porque não sei o que, e fazia todo aquele drama. E a resposta curta novamente. Você quer ir na praia, tipo, tomar suco, uma coisa assim. Se você é útil aí, é por isso que você está aí. Foi isso, pronto, acabou, novamente. Então, aí a gente vai entendendo algumas coisas. Só que isso também foi acontecendo, por isso que eu gosto de comentar essas coisas, porque eu acredito que muitas pessoas passam por situações similares. Eu não estou dizendo que estar no mar não tem coisas para serem feitas, tá? Não me entendam assim. O que eu entendi com isso é que se Santa Maria, que tem uma energia assim assado, e eu estou aqui, é porque eu tenho uma energia útil para estar aqui. É isso que eu entendi. Mas, voltando ali, que todas essas coisas que a gente vem aqui comentar, por exemplo, isso de conversar com a alma, ou todas as outras que eu quis trazer, que me auxiliaram, eu venho trazer aqui porque acredito que possa estar auxiliando vocês também, porque estamos todos nesse mesmo caminhar, estamos todos fazendo essas coisas, todo mundo está vivendo o dia a dia, interagindo, tem Matrix, tem coisa, então é isso, nós estamos aqui para experienciar, né? E se dentro desse experienciar, para mim o aprendizado de hoje foi que eu não posso falar para minha esposa que ela está gastando demais o volante do carro, porque isso deixou ela muito brava e ela disse que então ela não vai mais dirigir. Então, e daqui a pouco eu vou precisar que ela vai dirigir e ela não vai querer gastar o volante do carro. São essas coisas que a gente faz, né? Essas coisas que a gente faz no dia a dia. Então, é isso. Vamos ser leves, felizes, andando. Depois já passa, você já resolve. Eu e a Fernanda aqui a gente briga bastante, mas as nossas brigas, para quem conhece a gente brigou ali, deu 2 passos e já não lembra mais. Já não, é mais ou menos assim. Então é isso, pessoal. Tá? Então eu queria agradecer a todos. Estamos com 520 pessoas assistindo. Uau! Gratidão a todos. Aqui, deixa eu só ver essa última aqui que eu me pergunto. Mas ela perguntou a mesma coisa para mim. Como que gasta o volante? Ela falou, nem sabia que o volante gastava, ela disse. Eu disse, sim, tá vendo em cima ali, ó, fica marcado ali de tanto girar a mão. E ela ainda me respondeu assim, como se eu tivesse, minha mão não fosse delicada, ela fosse uma mão, ela disse que para gastar o volante, não me lembro a palavra que ela usou, mas no fim a gente deu risada. A mão bruta, uma coisa, para você gasta muito mais o volante do que eu, ela disse. Então, mas é isso, pessoal. Então, queria agradecer a todos que estiveram aqui assistindo, que a gente tenha uma ótima noite, que a gente possa ter uma ótima semana, né? Que essa semana nos traga, deve ser perfume, eu creio, eu não consigo, porque eu fico lendo aqui, que essa semana ela possa trazer muitas bênçãos, muita luz, né? Que ninguém precisa gastar muito o volante dos seus carros. Então essa é uma nova, por isso que eu digo, depois fica essas coisas gravadas, né? E eu digo, só comigo que acontece isso, né? Fazer da energização numa planta, vim falar aqui que gasta o volante do carro, essas coisas, né? Então, mas é isso. Gratidão então a todos e a gente vai se vendo por aí. Até mais.